A minha posição ela é demarcada por um caráter político, porque pedagógico, da atividade científica na educação física escolar. E aqui eu quero deixar claro que eu não faço distinção entre as identidades de professor e de pesquisador, porque eu concordo e assumo que foi defendido pelo Paulo Freire, de que faz parte da natureza da prática docente a indagação, a busca, a curiosidade, a pesquisa. O que se precisa é que, em sua formação permanente, o professor se perceba e se assuma, porque professor, na condição de pesquisador. Então, na condição de líder de um grupo de pesquisa em educação física escolar, o DIMEF, Didática e Metodologia do Ensino da Educação Física Escolar, um grupo que está lotado na ESEFID da URGS, e na condição de orientador de pesquisas de mestrado e doutorado sobre o tema da educação física escolar, eu tenho compartilhado com os meus colegas de grupo uma posição político-pedagógica e epistemológica diante de um conhecimento que é produzido pela educação libertadora de Paulo Freire. Eu tenho estudado essa perspectiva de Paulo Freire, como eu disse semana passada para o colega Gustavo Lira, da Federal de Pernambuco, né, e também na Secretaria Estadual do CBCE de Pernambuco. Então, tomando a questão orientadora dessa comunicação, desse diálogo de hoje, a quem eu sirvo com a minha ciência, para poder discutir o nosso compromisso político-pedagógico na educação física escolar, eu decidi retomar algumas reflexões compartilhadas ao longo desse ano de 2020 em textos ou comunicações orais que foram realizadas no ano, né, para justamente compreender o nosso compromisso e reposicionamento. De onde emerge o compromisso e o reposicionamento? E daqui já manifesto um entendimento de que a partir das leituras de mundo, da realidade, que começa com o movimento de uma análise de conjuntura macro e da realidade escolar, que é o que eu passo a fazer aqui com vocês para dialogar sobre o nosso compromisso político-pedagógico. Então, considerando que precisamos defender a educação pública e gratuita e uma sociedade mais justa todos os dias no Brasil, considerando que o ensino remoto, em função da pandemia, escancarou as desigualdades econômicas e sociais da população escolar brasileira. A tensão dos grupos privatistas, defensores da educação de mercado, neoconservadores e neocolonizadores está mais intensa hoje. Que a lógica de mercado é responsável pelas avaliações internacionais. Que os resultados dos estudantes brasileiros nas avaliações PISA, Thales, SAEB, ANA, Prova Brasil, Enem, por exemplo, representam a negação do contexto social de escolarização. Considerando que a educação no Brasil ainda é privilégio de poucos. Considerando que o processo de ensino e aprendizagem na educação brasileira tem penalizado os estratos menos favorecidos da sociedade brasileira. Que professoras e professores de educação física são os responsáveis pelo processo de ensino e aprendizagem do componente curricular educação física na escola. Considerando que a didática não é ferramenta empregada para operar numa racionalidade técnico-instrumental. Considerando que a educação não é bancária. Considerando que a didática, o planejamento e avaliação, são temas tratados pela educação física escolar progressista renovadora desde os anos 1980. Que a pandemia, pela SARS-CoV-19, nos impõe um repensar as nossas práticas educativas presentes e futuras, e também na escola. Que todo projeto pedagógico é político. Logo, todo compromisso pedagógico também é político. Considerando que currículos, planejamento e avaliação são interdependentes. Considerando que currículo é permanente movimento e é construção coletiva. Logo, que planejamento e avaliação são movimento e construção coletiva.
que essas duas frases precisam remeter à simetria. Que a educação física na escola trata dos conhecimentos compartilhados sobre e a partir das culturas corporais de movimento. O planejamento e avaliação na educação física escolar ainda são realizados de maneira individualizada e isolada por um professor ou professora, e que isso não é autonomia. O critério de avaliação do componente curricular em algumas escolas é a participação nas aulas. E a participação aqui ela é entendida no reducionismo de fazer movimento. Que a formação do licenciado em educação física ainda é fortemente atravessada pela formação e conhecimentos do bacharelado e pela biodinâmica do movimento. Que a didática da educação física escolar parece relegada a segundo plano na formação de professores de educação física escolar. E a didática é intercultural. E por último, e não menos importante, considerando que a formação do licenciado em educação física pode privilegiar a compreensão da professora e do professor mais por um viés de intelectual transformador e menos pelo de reprodutores de técnicas e de intervenções nas culturas escolares. E aqui cabe uma observação que eu considero pontual em relação à expressão intervenções. E talvez para que nós possamos pensar a ressalva desse conceito, que é amplamente empregado em marcos legais, de que a educação física é uma área de intervenção. A educação física talvez até possa ser, não vou entrar na discussão, mas a educação física na escola é um componente curricular da área das linguagens e suas tecnologias, e o que as professoras e os professores fazem, o que nós fazemos na educação física escolar é a mediação. Mediação entre os significados compartilhados com os estudantes na cultura escolar. Apenas para pontuar essa questão. Feito esses apontamentos, o compromisso político-pedagógico de onde nos posicionamos é de acordo com a nossa praxis, né? Esse conceito tão bem empregado por Paulo Freire. Nesse processo, justamente, de mediação dos significados que são compartilhados e com o conhecimento produzido a partir deles. A praxis para o Paulo Freire é um conceito muito importante porque trata justamente dessa relação entre a leitura de mundo, a interpretação da realidade e a prática educativa que visa uma transformação, a libertação. E é nessa leitura de mundo em Paulo Freire que se legitima uma educação libertadora, porque crítica, e a formação do intelectual transformador, na nossa concepção, a partir da identificação dos problemas reais, né, da problematização, com os quais se deparam diariamente, cotidianamente, as professoras e os professores e os alunos implicados no processo de ensino-aprendizagem da educação física nesses tempos de avanço intencional e violento das desigualdades econômicas e sociais. Assim, na produção de um conhecimento com valor libertador, nós podemos considerar que as experiências vividas pelos estudantes, pelas professoras e pelos professores nas escolas, podem ser transformadores quando os significados compartilhados forem fruto do reconhecimento da sua legitimidade pelos próprios atores envolvidos e implicados. É imperativo que estudantes e professores reconheçam essas implicações políticas e pedagógicas de suas próprias experiências no contexto real da cultura hegemônica, que ainda privilegia marcadores de dominação, em plenos anos 2020. Seriam os marcadores de dominação: elitista, branca, eurocêntrica e norte-americanizada, masculina, heterossexual, moralista, conservadora, meritocrática, colonizada e produtivista. Esses marcadores
transitam com muita intensidade na cultura escolar e atravessam, por vezes marcam, a cultura corporal de movimento. Talvez a possibilidade de pensar nosso compromisso político, pedagógico, também contemple essa necessária interpretação, configurando o que poderíamos pontuar aqui, que é primordial para a professora e para o professor de educação física escolar, numa condição de intelectuais transformadores, seja o reconhecimento da função social da professora e do professor de educação física, articulados a um projeto político-pedagógico progressista e renovador, da própria função social da escola. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, comenta e compartilhe com os amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.